boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha comigo a partir de agora todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Os alvos da mais recente fase da Operação Lava Jato foram presos nos Estados Unidos e chegam ao Brasil amanhã. A gente traz também um balanço dos programas de demissão voluntária das principais empresas estatais do país e ainda uma conversa com o novo ministro da Justiça. Tudo isso você acompanha a partir de agora pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Eu começo agora conversando com o novo ministro da Justiça. A gente anunciou aqui ontem que Osmar Serralho tinha sido escolhido por Michel Temer para assumir o Ministério da Justiça. Esse anúncio foi feito pelo porta-voz da Presidência da República logo depois que a gente encerrou aqui o jornal. E agora o ministro está conosco na linha por telefone. Nós vamos conversar com ele. Boa noite, ministro. Obrigada pela sua entrevista. Boa noite, prazer é meu. Ministro, eu vou começar conversando com o senhor sobre um assunto que eu acho que todos os brasileiros gostariam de te perguntar, que é sobre Operação Lava Jato. Como o agora comandante do Ministério da Justiça, o senhor vai comandar também a Polícia Federal e todos querem saber aí sobre o que o senhor pensa a respeito da Operação Lava Jato. A gente sabe que alguns advogados criticam o que eles chamam de excesso na operação e, por outro lado, autoridades mesmo dizem que a Operação Lava Jato já é aí um patrimônio da população brasileira. Eu queria saber qual é a sua opinião, como é que o senhor vê a operação. Veja, a Operação Lava Jato é uma operação que se realiza alheia ao Ministério da Justiça. Quem está conduzindo isso é o Ministério Público junto ao Poder Judiciário. É impensável alguém imaginar que alguma autoridade administrativa vá, por exemplo, eu estou aqui no interior do Paraná, eu sou de Umuarama, estou em Umuarama, aqui próximo de mim está o fórum, aí eu vou no fórum interferir num julgamento. São ambientes diferentes de competência. O ministro da Justiça não tem nenhuma ascendência sobre nada daquilo que vai se realizar. Isso até traz à baila a discussão, aquilo que já foi objeto de PEC, lá PEC 37 e tal, em relação ao poder de investigação do Ministério Público. Mas a verdade é que, nesse momento, o Ministério Público tem poder de investigação. E quem está conduzindo esse poder de investigação da Lava Jato é o Ministério Público, a Procuradoria da República em Curitiba, comandada pelo Dallagnol, pelo Deltan Dallagnol e os outros procuradores, junto ao juiz Sérgio Moro. E a Polícia Federal é aquela que operacionaliza, que executa aquilo que eles decidem lá que deva ser feito. Da mesma forma, em Brasília, sob o comando do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, e sob isso a parte judicial, e a investigação está sendo conduzida pelo Procurador-Geral da República, o Procurador Janot, com também os seus procuradores. Eles é que estão promovendo a investigação Lava Jato. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o Ministério da Justiça. É um outro poder, é um outro ambiente. E nós... não, mas vocês têm a Polícia Federal. Tudo bem. A Polícia Federal, se nós estivéssemos falando na eventual investigação de alguma outra situação, ainda assim, minimamente, teria o ministro da Justiça alguma possibilidade de intervenção. Por quê? Porque o ministro da Justiça, ele está como na situação de um órgão administrativo. Então, a parte administrativa... Não teria, então, ministro, condição de provocar uma interrupção na Lava Jato, é isso que o senhor quer dizer? Nenhuma interrupção na Lava Jato, até porque a nossa ascendência é uma ascendência administrativa. O ministro da Justiça não tem nenhuma interferência na investigação que a Polícia Federal realiza. Ela é autônoma nesse sentido. Ok. Ministro, ontem, quando o nome do senhor começou a circular aí como o provável ministro, a oposição levantou aí questionamentos acerca das suas relações com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Queria que o senhor respondesse a isso, como é que o senhor explica aí, como é que é essa sua relação com ele? Olha,
Evidente, nós éramos do mesmo partido, ele era nosso líder, nós o elegemos presidente e tem duas ou três coisas que podem ser fáceis de serem compreendidas. Nós todos estávamos, de um lado, brigando pelo impeachment da presidente Dilma. Então você é companheiro do Eduardo Cunha, sim? Nós brigávamos a mesma coisa. Segunda coisa, não, você é presidente da Comissão de Constituição e Justiça por mãos do presidente Eduardo Cunha. Eu diria que não. Também não posso dizer que ele tenha atrapalhado. Mas veja só, era para que eu fosse o presidente da Comissão de Constituição e Justiça no primeiro ano desse mandato. Porque o PMDB é o maior partido e a Comissão de Constituição e Justiça era do PMDB. E eu já sou historicamente da Comissão de Constituição e Justiça desde sempre. Desde o primeiro dia que estou na Comissão que estou na Câmara dos Deputados, eu sou deputado da Comissão de Constituição e Justiça, tinha sido vice-presidente e tal. E era a minha vez de ser presidente. O Eduardo Cunha, para se eleger, ele negociou, ajustou com os outros partidos da base e tirou do PMDB a presidência, que seria minha. Eu fiquei na vez de ser o presidente. Ele deu para o PP o primeiro ano. Ao segundo ano era nosso, porque o PMDB era a minha vez. Eu fui candidato exatamente numa continuidade histórica em que era promessa para que eu fosse o candidato. Aí apareceu um adversário que era apoiado pelo Pisciani, numa briga ali, Pisciani e Eduardo Cunha, e aí eu me elegi, e nesse aspecto, sim, o Eduardo Cunha foi contra o Pisciani, mas me deu aquilo que já era algo devido. Uma coisa. Segunda coisa, onde ainda hoje em algum jornal saiu que eu teria falado a favor de anistia do presidente Eduardo Cunha. Eu lanço um repto para que alguém, em alguma circunstância, diga quando que eu falei que eu desejava a anistia. Isso é um defeito de interpretação. Eu emiti uma nota lá atrás, há vários meses atrás, porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o que aconteceu? Foi apresentada a acusação do impeachment da presidente Dilma. A presidente Dilma apresentou a defesa, que podem compulsar, podem verificar. A defesa tinha como maior argumento, porque ia tirar um mundo de atos acusatórios contra ela, dizendo o seguinte: a presidente só responde pelos fatos praticados nesse mandato, que era esse mandato agora que foi feito, não pelo mandato anterior dela. O que eu disse quando me perguntaram sobre isso, se ela responderia ou não? Eu disse, olha, se o PT está defendendo isso, o PT vai anistiar o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha não está sendo acusado por atos praticados na presidência da Câmara. Ele está acusado por fato de ter dinheiro lá fora e tal. Isso é tudo passado, não é coisa de agora. Se prosperar isso, ele vai ser anistiado. Pronto. Deputado Osmar Serralho é a favor de anistia. Entendi, pelo amor de Deus. entendi. É uma Bom, questão ministro, de entender o direito como ele funciona e os argumentos. eu entendi. Bom, ministro, infelizmente nosso tempo é muito curto, eu teria várias outras perguntas a fazer para o senhor, mas eu preciso encerrar a nossa entrevista agora e eu agradeço pela sua atenção e a sua participação aqui. Espero ver o senhor novamente nos corredores do poder com a gente. Amém. Ficaria à disposição. Obrigada. Bom, eu vou agora conversar com a Carolina Pimentel, lá na Agência Brasil, porque ela tem informações para a gente sobre as prisões dos alvos da última fase da Operação Lava Jato. Boa noite, Carolina. Boa noite, Mariana. O lobista Jorge Luiz e o filho dele, Bruno Luz, foram detidos nos Estados Unidos e chegam amanhã, por volta das 8 da manhã, ao aeroporto de Brasília, em um voo da Latam. Os dois, inclusive, estavam em situação irregular nos Estados Unidos. Jorge e Bruno Luz são alvos da Operação Blackout, que foi deflagrada ontem pela Polícia Federal. É a 38ª fase da Lava Jato. Nessa investigação, os dois são acusados de terem negociado o pagamento de 40 milhões de dólares em propina em contratos da Petrobras. Ainda conforme a investigação, esse dinheiro foi repassado para ex-dirigentes da Petrobras e também senadores. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, Jorge e Bruno Luz atuavam como operadores do PMDB. O PMDB divulgou uma nota ontem em que diz que os dois não tinham autorização para falar em nome do partido e negam também qualquer irregularidade. Agora, uma outra notícia também, Mariana, é que a Polícia Federal indiciou 49 pessoas, entre elas o pastor Silas Malafaia, no inquérito decorrente da Operação Timóteo. Essa operação foi deflagrada em dezembro do ano passado e investiga um esquema de corrupção na cobrança
cobrança de royalties da exploração mineral. Essa informação foi publicada ontem pela revista Isto É, confirmada pela Agência Brasil. Para a Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia teria se beneficiado de recursos ilícitos do esquema de corrupção. Já o pastor afirma que recebeu uma doação. Pelas redes sociais, o pastor Silas Malafaia disse que se trata de uma notícia requentada. Segundo ele, esse indiciamento ocorreu no dia 16 de dezembro, quando ele foi conduzido pela Polícia Federal para explicar um depósito na conta dele de um cheque no valor de R$100 mil, cheque que pertence a um dos investigados pela Polícia Federal na Operação Timóteo. Mariana. Ok, obrigada, Carolina Pimentel. Olha, hoje o porta-voz da Presidência da República voltou a conversar com a imprensa aqui no Palácio do Planalto, onde nós estamos. E quem vai contar pra gente essa notícia quentinha é Gisele Garcia, que está aqui do meu lado. Boa noite, Gisele. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Olha, o Palácio do Planalto confirmou o nome do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, como novo líder do governo na Câmara dos Deputados, no lugar de André Moura, do PSC de Sergipe. O presidente Michel Temer agradeceu o trabalho feito por André Moura, que era líder desde maio do ano passado. E uma outra informação, Mariana, que foi confirmada também, é a criação da nova liderança da maioria para contemplar o PMDB, que será ocupada pelo deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo. Mariana. Ok, Gisele, então mais uma mudança aí, mais duas mudanças aí no governo. Bom, eu vou agora conversar com a Priscila Rangel lá nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Priscila. A gente tem informações sobre o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, é isso? É isso mesmo, Mariana. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, está de atestado médico e só deverá cumprir expediente a partir do dia 6 de março. Até lá, os trabalhos da Casa Civil serão conduzidos pelo secretário executivo, Daniel Sigelman. A expectativa é que o ministro faça uma cirurgia durante o carnaval. De acordo com a Casa Civil, ainda não há previsão da data em que o procedimento cirúrgico será feito. Padilha foi internado em Brasília em decorrência de uma obstrução urinária provocada por uma hiperplasia prostática benigna. Ele teve alta do hospital no dia 22 e, desde então, está em Porto Alegre. Em setembro, o ministro, que tem 71 anos, foi internado com problemas de pressão. Mariana. Obrigada, Priscila. No próximo bloco eu falo sobre o recurso do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, acerca do processo de cassação do mandato dele. E também os números do programa de demissão voluntária das empresas estatais. Eu volto já. Olá, estamos de volta. No primeiro bloco, você conferiu aqui uma entrevista com o ministro da Justiça, Osmar Serralho, que falou sobre a Operação Lava Jato. E também viu que os últimos alvos da Operação Lava Jato foram presos nos Estados Unidos. Eu vou agora conversar no Rio de Janeiro com a repórter Carolina Pessoa sobre o processo de cassação do mandato do governador do estado. Então, vamos ouvir Carolina Pessoa. Não há prazo para a apreciação do recurso em plenário. De acordo com o TRE, essa medida é tomada quando uma das partes entende que a decisão foi obscura ou omissa e, por isso, entra com recurso no próprio tribunal que julgou o caso. Essa decisão do TRE foi publicada no Diário da Justiça na última segunda-feira. Pezão e Francisco Dornelles foram cassados por abuso de poder econômico e político. Mas, enquanto ainda não é tomada uma decisão final, eles permanecem no cargo. Caso realmente sejam afastados, eles ficam inelegíveis por 8 anos. No Rio de Janeiro, as crises políticas e econômicas continuam aí se acumulando, né? Olha, a repórter Soane Guerreiro, da TV Brasil, foi procurar saber pra gente os últimos números sobre os programas os programas de demissão voluntária das empresas estatais, Correios, Infraero, Petrobras. Vamos ouvir o que a Soane apurou aí sobre esses números.
Até agora, 9 empresas estatais apresentaram os seus planos de demissão voluntária ou incentivada, que oferecem benefícios ao funcionário que peça o desligamento da empresa. As principais estatais, como a Petrobras, o Banco do Brasil e os Correios, já apresentaram seus planos, inclusive a Caixa Econômica Federal está com o PDV em aberto para a adesão dos funcionários. Mais de 20 mil empregados públicos já aderiram a esses planos desde o ano passado. Cada empresa escolhe o tipo de benefício que vai oferecer aos funcionários que pedirem o desligamento. E aí, na maioria dos casos, não há reposição desses funcionários, como da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Uma das exceções é o PDV aqui dos Correios, que ele permite que seja reposto até 25% do total de funcionários desligados. Inclusive, ainda há pouco eu conversei com o vice-presidente de gestão de pessoas aqui dos Correios e ele disse que a meta deles era que 8.200 funcionários aderissem a esse plano de demissão incentivada, mas que apenas 5.500 aderiram. Mesmo assim, ele disse que a empresa vai ter uma economia na folha de pagamento de 720 milhões de reais ao ano. Pois é, e se ontem eu disse aqui que as notícias econômicas vinham agradando o governo, hoje elas não foram tão boas assim não. A Carolina Pimentel, lá da Agência Brasil, vai trazer pra gente os números sobre desemprego e eles não são bons não, né, Carolina? Não, Mariana, segundo os dados do IBGE divulgados hoje, a taxa de desemprego do país subiu e fechou janeiro em 12,6%. Isso significa que quase 3 milhões de brasileiros estão desempregados, conforme os dados divulgados hoje pelo IBGE. É a maior taxa de desemprego da série histórica, iniciada em 2012, e também o maior número de desempregados no país. Ainda segundo os dados do IBGE, quase 90 milhões de brasileiros estavam empregados até o final de janeiro, sendo mais de 33 milhões no setor privado com carteira de trabalho assinada. Esse número é considerável estável, segundo o IBGE. Mariana. Carolina, eu vou aproveitar que você está aí para a gente fazer juntas aqui um balancinho do que foram as notícias políticas dessa semana. Eu me lembro que essa semana eu acompanhei a sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida a sua confirmação no cargo pelo plenário do Senado por 55 votos a 13, uma votação bastante favorável que acabou levantando aí uma outra discussão sobre a questão da escolha dos ministros do STF. Mas falando em ministro, a gente também teve a queda do ministro José Serra, né? Mariana, a gente pode destacar, né, o pedido de demissão na noite de quarta-feira de José Serra. Ele entregou a carta de demissão ao presidente Michel Temer, alegando problemas de saúde, disse que vai ter que passar por um tratamento médico durante 4 meses. Isso não vai permitir que ele faça viagens internacionais, que está dentro da função de um chanceler, né? José Serra, essa notícia da demissão dele, como a gente contou aqui, pegou de surpresa vários parlamentares, inclusive do partido de José Serra, o PSDB, e ele, deixando aí o Ministério de Relações Exteriores, reassumiu o mandato de senador pelo PSDB de São Paulo. Mariana. E essa semana também uma frase infeliz do líder do governo, Romero Jucá, acabou levantando aí um debate sobre foro privilegiado, né? Os ministros do Supremo vinham falando sobre rever a questão do foro privilegiado e aí isso suscitou um debate sobre rever foro privilegiado só para políticos ou também para ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí Romero Jucá soltou a frase, a pérola aí, que se é uma suruba, tem que ser uma suruba para todo mundo ou não é para ninguém, né? Pois é, essas foram aí as principais notícias políticas da semana. Mas eu vou agora aos estúdios da Rádio Nacional conversar com a Priscila Rangel novamente a respeito daquelas campanhas e daquelas operações que a Polícia Rodoviária Federal sempre faz nessa época, né, Priscila, para evitar aí mais acidentes nas estradas, né? Exatamente, Mariana. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, iniciou a Operação Carnaval nesta sexta-feira em todo o Brasil. O objetivo é fiscalizar o uso abusivo de álcool e excesso de velocidade nas rodovias. A PRF lembra que pegar a estrada alcoolizado é infração gravíssima, punida com a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de multa de R$ 2.934. Em caso de emergência, os motoristas podem ligar para o telefone 191 da Polícia Rodoviária Federal,
que atende 24 horas por dia. A Operação Carnaval segue até a meia-noite de quarta-feira de cinzas. Mariana. E olha, em tempos que se fala tanto em diversidade, especialmente na diversidade sexual, mais uma polêmica foi gerada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação a esse assunto. Quem vai contar pra gente o que foi essa polêmica é Paola Deort. A orientação revogada pelo presidente Donald Trump foi uma das medidas do governo Obama mais discutidas no ano passado. Ela dizia que as escolas públicas deveriam permitir que estudantes utilizassem os banheiros de acordo com sua identidade de gênero. Caso as escolas não seguissem a orientação, poderiam ter suas verbas do governo federal suspensas. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse em uma coletiva nesta quinta-feira que o objetivo da medida é deixar que os estados decidam se devem ou não obrigar as escolas a seguir essa regra. Antes da medida de Trump, um juiz do Texas já havia suspendido a medida depois que 3 estados entraram na justiça pedindo para que as escolas pudessem decidir o que fazer. Em Nova York e em Washington houve protestos. O adolescente Gavin Grimm esteve nas manifestações em frente à Casa Branca. O caso dele está na Suprema Corte dos Estados Unidos, já que sua escola negou que ele usasse o banheiro masculino. Ele discursou durante a manifestação e disse que a nova medida não vai impedir que eles continuem lutando. Mais polêmica em relação a Trump aí, né? Bom, olha, e aqui no Brasil a decisão do ministro Marco Aurélio Mello de soltar o goleiro Bruno também gerou um pouco de polêmica, viu? Mas quem vai contar pra gente sobre essa decisão é Priscila Rangel, lá na Rádio Nacional. É isso mesmo, Mariana. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma decisão liminar divulgada hoje para que seja libertado da cadeia o goleiro Bruno Fernandes, preso quando jogava pelo Flamengo. Na decisão, Marco Aurélio destacou que Bruno está preso há 6 anos e 7 meses sem que tenha sido condenado em segunda instância e que deve ser solto para que possa recorrer em liberdade. O goleiro já havia tido um pedido de habeas corpus negado no Superior Tribunal de Justiça. Bruno foi preso preventivamente em agosto de 2010, após um inquérito policial apontá-lo como principal suspeito de ter matado a ex-namorada Elisa Samúdio, com quem teve um filho. Ela desapareceu em 2010, aos 25 anos, e foi considerada morta pela Justiça. Seu corpo nunca foi encontrado, Mariana. Obrigada, Priscila. Olha, nós estamos na véspera do Carnaval e eu fui procurar saber como iam passar as principais autoridades do país, qual era a pretensão delas para esse período aí de feriado prolongado. O presidente Michel Temer, por exemplo, saiu aqui de Brasília hoje e embarcou para a base naval de Aratu, na Bahia, com a família, a esposa Marcela, o filho Michelzinho, vão passar aí uns dias de descanso à beira-mar. Já a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, foi encontrar a família em Minas Gerais e vai aí também tirar uns dias de descanso ao lado dos familiares dela em Minas Gerais. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele é do Rio de Janeiro e vai para o Rio, mas segundo a assessoria não tem planos aí de participar dos blocos, dos camarotes da Sapucaí, pelo menos por enquanto. Rodrigo Maia está previsto ficar com a família também em casa no Rio de Janeiro. Já o presidente do Senado, Eunício Oliveira, deve passar parte do feriado em casa, sim, mas se recuperando de uma cirurgia para retirada da vesícula. É que Eunício Oliveira operou ontem de manhã para a retirada da vesícula. Ele ainda está internado em um hospital aqui de Brasília. Por sinal, recebeu visita de Michel Temer hoje, pouco antes dele embarcar para Aratu, e ainda não temos a previsão de alta dele, mas os assessores dizem que ele está muito bem, o quadro clínico dele está muito bem, então a expectativa é que ele não passe o feriado internado não e receba alta aí nos próximos dias para ir para casa, para a residência oficial aqui em Brasília, onde também mora a esposa dele. Bom, hoje também, lembrando que como é sexta-feira, a gente tem as imagens da semana, principal material fotográfico aí da Agência Brasil, que você pode ter acesso a essas que nós vamos mostrar e outras imagens da Agência Brasil em www.agenciabrasil.ebc.com.br. Vamos conferir então quais foram as imagens da semana que nós separamos para vocês.
No Rio de Janeiro, protestos contra a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI. Houve confronto entre manifestantes e a Polícia Militar no centro da capital fluminense. A foto é de Tomás Silva. Em Brasília, o encontro do presidente Michel Temer com o novo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moraes saiu do Ministério da Justiça para ocupar a vaga deixada por Teori Zavascki no Supremo. O registro é de Valdênio Vieira. Bom, eu vou voltar então para as últimas notícias da Agência Brasil com Carolina Pimentel. Mariana, um incêndio no início da tarde de hoje no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, assustou aí passageiros e funcionários. A gente, inclusive, tem umas imagens que vocês estão vendo agora, foram registradas com um telefone celular e mostram o momento em que as chamas se alastraram lá no aeroporto. Mas, segundo a Infraero, o fogo começou em uma das torres de refrigeração, mas logo foi controlado pelos bombeiros. Ainda segundo a Infraero, ninguém ficou ferido e o aeroporto funciona normalmente. Ainda bem, foi só um susto lá em Salvador, que hoje, a partir de hoje, já se está recebendo milhares de foliões, né, Mariana? Graças a Deus, né, que não tivemos nenhum efeito aí pior nesse incêndio. Essas imagens, inclusive, Carolina, foram feitas por um cinegrafista amador. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas você que gosta de carnaval, fica aqui na TV Brasil. Tem uma extensa programação sobre carnaval aí em vários cantos do país. Você vai gostar de acompanhar o que nós estamos preparando aí para você, viu? Fica com a gente. Eu volto na próxima quarta-feira. A gente fica, por causa dessa programação de carnaval, a gente fica sem ter o Nos Corredores do Poder nos próximos dias. Até lá!